Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast. Hoje iremos falar sobre um assunto muito solicitado, que é o tema Destination Wedding na Serra Gaúcha. Aqui nós vamos responder as perguntas de vocês, então todas as perguntas desde o planejamento até o grande dia do casamento. A ideia é ajudar a você a transformar esse grande dia a um sonho inesquecível. Então vamos lá, Aline. Bom, eu nunca te entrevistei, então eu vou fazer algumas perguntas antes. Faz quanto tempo que tu trabalha com isso? Com casamentos? Faz mais de 16 anos, 15 anos, eu acho. Ai, não... 15 anos, faz bastante tempo. Já tem que olhar direitinho, mas faz tempo. Que legal! E como é que tu começou nesse mundo, assim, de casamentos? Tu começou trabalhando com eventos? Então, eu comecei a trabalhar muito jovem, né? Eu tinha 15 anos, meu primeiro trabalho, eu era uma secretária. E nesse trabalho, a minha ex-chefe, né? Chefe na época, ela ia sair e eu saí também. E daí eu fui para uma outra empresa que me conheceu nessa empresa que eu trabalhava, como eu era daí secretária de uma assessoria de imprensa, né? E essa pessoa já trabalhava com eventos, né? Mas eventos mais corporativos, né? Não social. E daí, um tempo que eu estava lá, eu já era estudante também ainda, né? Eu estava na administração na época. E não estava contente, não me encontrei, assim. Mas eu estava indo, né? E daí, essa minha nova chefe, né? Na assessoria de imprensa, me disse, Aline, por que tu não faz um extra pra decoradora X? Porque ela tá precisando, né? Na lista de confirmação e tal. Eu disse, vamos lá, né? Trabalhar um extra, né? No sábado. Aí eu comecei a trabalhar assim. E até que uma época, essa moça dos eventos, né, a Inês, ela começou a me enviar pra um evento e ela fazia outro. Então a gente fazia 2 por dia, mas eu sempre com o nome dela, né? Até que ela adoeceu e, enfim, não trabalhou mais. E eu também não tinha um nome pra tocar, né? Então eu deixei assim, fui só trabalhando como na assessoria de imprensa. Mas as pessoas iam me perguntando, Aline, por que tu não faz né? Continua com esse trabalho, porque não, na época realmente não tinha uma pessoa que fizesse só isso, né? Ela era decoradora e ajudava com o cerimonial, né? Aí também eu fui largando o cartãozinho, assim, e quando eu fui ver, eu tinha que fazer só isso. Que legal, Aí que eu me bacana. descobri, aí eu fui, né? Antes disso, daí eu entrei pra publicidade e propaganda, então eu me formei em publicitária, em publicidade, enfim, né? Já tava no caminho. No caminho, que Aham, bacana, isso aí. muito legal. Tu sabe, bom, que nem tu comentei ali, eu sou noiva, né? Eu estou por dentro do assunto. Até eu te encontrei no Instagram primeiro, antes de saber que tu era nosso cliente. Legal. Eu lembro que eu tava mexendo no Instagram, daí eu entrei, daí eu olhei, cara, eu conheço essa edição aqui de vídeo, né? Daí eu comecei a entrar no teu perfil e olhar. E eu falei, que legal, ela é. Porque faz pouco tempo que eu tô trabalhando aqui, né? A gente faz uns 3 meses, mais ou menos, uns 2, 3 meses. E daí eu falei, olha, que legal. Tava só pelo momento e tu vem aqui pra gente conversar. Tirar as tuas dúvidas. Tirar as minhas dúvidas. Bom, Aline, vamos começar então. Eu elenquei algumas perguntas aqui, óbvio que no meio do caminho eu vou tirando dúvidas também, né, pra gente conversar. Mas assim, o que é super comum nas noivas é o desespero da gente, né? As noivas, elas sempre ficam com aquela mistura de alegria e desespero nesse momento, né? Por onde tu acha, assim, que as noivas, né? Que geralmente são as mulheres que iniciam, por onde elas devem começar o casamento? Por onde elas devem começar a organizar? O que elas devem fazer no início? Na minha visão, né, eu acredito que ir por uma cerimonialista ou, né, um organizador é o melhor caminho, porque vai deixar vocês mais tranquilos, né? A gente vai saber qual que é o próximo passo, porque daqui a pouco vocês escolhem um fornecedor antes do lugar, ou, né, escolhe o lugar sem saber se realmente cabe aquela quantidade de convidados, então acabar atrapalhando muitas etapas, né? Então, já faz uma pesquisa de fornecedores, né, de cerimonial, o que essa pessoa faz, quanto tempo é no mercado, fazer uma reunião com essa pessoa, ver se tem essa identificação, né, porque é muito importante, a gente vai se falar toda semana, né, imagina que as pessoas me contratam 1 ano ou até 2 anos antes, a gente vai se falar muito, né, então tem que ter essa afinidade para que eu possa entender melhor vocês, né, e indicar o melhor fornecedor, né, desde fotógrafo até o dia do casamento. Então, a minha dica sempre é essa, ir para um organizador, porque realmente vai cortar caminho, sabe? Sim. Pra vocês, vai ser mais fácil. Primeira coisa, então, tipo Primeira assim, coisa. decidimos, vamos casar, vamos Isso pegar aí. uma cerimônia Isso aí, é bem importante. Perfeito. Eu lembro, assim, que quando a gente decidiu um período pequeno, assim, tipo, em questão, assim, de
a gente decidiu e a gente falou assim, vamos fazer tal dia. E a gente tinha uns 70 dias pra gente se organizar, então Isso era aí. pouco tempo. E aí eu lembro que eu falei, né? Daí quando eu te encontrei, eu tava procurando, mas daí eu vi que a tua agenda já tava fechada. Aí eu falei, tá, vamos pra próxima pessoa. Aham. Mas assim, foi um divisor de águas, assim, sabe? Porque a gente já tinha pouco tempo. Eu tinha experiência de uma amiga que ela se casou em 2024, que eu acompanhei tudo, tipo assim, desde o primeiro dia até o dia do casamento. Então eu tinha uma ideia do que era, mas eu sabia que era muita coisa. Sim. Aí a gente contratou uma cerimonialista, É. assim, que ela salvou a nossa vida, né? Uhum. Porque, tipo, pô, vocês já trabalham com isso, né? Então vocês sabem o passo a passo, o que tem que olhar primeiro, né? Porque eu tava Sim. desesperada. Bem isso. E foi que já, só contratando a cerimonialista já, Sim, já tem um norte, né? Sim, é é. alguém que tá no mercado, já tem conhecimento, então Sim. já vai te indicar, né? Sim. As próximas etapas, né? Tu não vai ficar assim, perdida. Perdida. E se Ó, tu tiver perdida em algum assunto, tu só conversa com ela, né? Isso. Me aham. ajuda o que eu faço agora, porque, né, Sim. tô com essa dúvida. Não, tu deve encontrar noivas malucas já, né? Tipo Ah, assim, o pessoal já tá desesperado, assim, porque... Tem de tudo. Eu imagino. E me diz, qual que é o erro mais comum que tu acha que os noivos, eles cometem no início do planejamento? Talvez isso que a gente comentou, de Talvez não contratar? Isso aí, porque daí a gente vê que quem não contratou, eu não sei porque geralmente os meus noivos me contratam logo no começo, né? A primeira fornecedora a ser contratada, ou a segunda ou terceira, né? Que às vezes olham um lugar antes, né? Uhum. Mas é justamente, eu vou ver o que daqui a pouco é caro o investimento, não vou querer organizar, vou me organizar. Beleza. Só que como é que no dia do casamento também tu vai estar acompanhando a montagem, o cronograma? Tu vai querer estar se arrumando, né? Sim. Com as madrinhas, com os amigos, enfim. Então, pelo menos pegar alguém no dia, que eu não faço mais isso do dia, porque eu tenho que acompanhar o contrato de cada fornecedor, né? Sim. E daí, se eu trabalhei no dia do casamento, eu não vou saber o que vocês combinaram com cada fornecedor. Uhum. Mas as pessoas às vezes querem fazer tudo. E daí fica pior ainda. Pelo menos contrata quem faça o dia, né? Pra te ajudar. Então eu acho que realmente não ter o assessor é um problema que no futuro, né? Lá quando chegar perto do casamento, vocês vão ficar mais desesperados aí. Eu imagino. Tu sabe que eu pensei em contratar só pro dia, né? E daí eu conversei com ela, ela falou assim, né? Eu acho que é melhor, né? Ela foi me explicando o que ela poderia fazer, o que não poderia, enfim. E eu lembro que uma das coisas que porque assim, a gente viaja assim, na maionese, né? Pensando, olhando as coisas na internet. E eu pensava assim, não, a decoração a gente vai fazer. O espaço nos liberou pra ir, a gente vai casar no domingo. O espaço falou, vocês podem ir na quinta-feira já começar a arrumar. Aí eu falei pro meu noivo, não, a gente vai, arruma tudo, a gente decora tudo, a gente chama os padrinhos, tá tudo certo. Todo mundo ajuda. Todo mundo ajuda. E daí, quando a gente sentou pra contar pra cerimonialista, ela disse assim, não, gente, não. Não vai dar certo. Ela disse assim, se vocês quiserem muito, a gente pode pensar. Mas aí ela explicou, né, que, tipo, a decoração é uma das partes mais importantes, que, tipo, tudo tinha que ter um contexto, tem a montagem, a desmontagem, Sim, não né, é enfim. tão simples Não assim. é tão simples, Por mais que, né? não tenha muita decoração, mas acaba envolvendo, né? Envolve, tu tem que ter uma noção, né, verdade. do Isso aí. negócio, assim. Então, tipo, ela foi assim, faz isso, nos ajuda muito. É muito bom. Vamos lá. Olha só, essa pergunta é muito legal, né? Isso foi uma das coisas que a gente pensou no nosso início. Ó, como os noivos, eles descobrem se eles querem um casamento tradicional, um mini wedding ou um destination wedding. Como é que tu ajuda eles a chegar na decisão? Sim. É difícil, assim, eles ficarem... Porque cada um tem já o seu destino, assim, né? Aham. Cada um já vem, pra mim, muito preparado do que quer. Como eu atendo, o meu público é mais de fora, já é, né, pra Destination Wedding, né? Sim. Então, a gente já vai indicar lugares que tem esse perfil, né, essa experiência. E se são casais locais, a gente também vai entender o que eles gostam, porque eu preciso entender qual que é o estilo de vocês, né? O que vocês gostam, pra depois indicar melhor, né, o fornecedor e o local. E daí a gente vai entrar nesse tema, né? Então, antes é vocês saberem o que vocês gostam, ter lá uma pastinha no Pinterest, que é bem importante, né? Porque às vezes vocês olham vários estilos e daí a gente consegue juntos entender qual que é o melhor estilo de vocês, né? A decoração também ajuda a entender depois, quando a gente chegar nessa etapa de decoradora, né? Mas o importante agora, né, no primeiro, assim, é vocês pesquisarem tudo que é de ideias e referências e depois a gente juntos vai, né, construir qual que é o melhor, né, estilo de vocês. Porque tem alguns que até a gente pode dar uma misturadinha, né, porque vai depender muito do perfil. Então é bem vocês entenderem o que vocês gostam com base nas imagens de internet, né, que daí a gente consegue depois ajudar vocês com
com esse estilo. Tu vai ajudando, então, tipo, o casal a, tipo, esse aqui talvez faça mais sentido pra vocês. Isso a gente aí. pode seguir por esse caminho. Isso aí. Daí, quando a gente fecha, vocês fazem essa pesquisa de imagens, porque eu não conheço tão bem vocês ainda, né? Vocês me mandam essas imagens, aí dentro dessas ideias de vocês, eu vou levar as minhas. Aí daí eu monto uma apresentação, né, que eu chamo de mood board, né, que lá vai ter todas as ideias desde o começo, onde vai ser a cerimônia, o que eu pensei, junto com as ideias de vocês, eu coloco as minhas, e isso vai pra todos, né, as etapas. Então tem lá a mesa de doces, mesa posta, papelaria, e daí a gente já consegue ter um norte ali, né, de qual estilo vai ser, porque esse mood board eu envio depois para as decoradoras. Então elas já têm né, algo traçado, assim. Sim, claro que depois a gente vai mexendo, vai, né, afinando isso, mas a gente já tem um bom norte, né? Então eu sempre ajudo vocês com essas dúvidas, né? Muito bom. Show. Então, vamos entrar no nosso assunto principal do nosso podcast de hoje, então. Explica pra gente o que é esse Destination Wedding, exatamente. Nada mais é do que noivos que não moram aqui no Rio Grande do Sul, né? Ou em outra cidade, pode ser do Rio Grande do Sul, mas que seja, né, de fora, não de Bento Gonçalves, e que quer casar em Bento Gonçalves. Então, são pessoas, né, que pesquisam, ou até tem pessoas que, eu gosto muito da Toscana, eu gostaria de casar na Itália e tal, mas não, né, não consigo, porque realmente é muito caro. Então, eles vão pesquisar e eles vão ver que Bento Gonçalves é a nossa Toscana brasileira. Então, por isso que a gente vende muito isso, porque aqui temos lugares encantadores, né? Até ontem eu tava com um casal de fora que disse, meu Deus, eu não acreditava que era tantas opções que nós temos aqui, sim, aqui, né? Então, claro, esse casal em específico tem 200 convidados, então lugar para casamentos a gente não tem tantas opções assim, mas eles têm muito para lugares para fazer jantas, né, os receptivos para casamento. Então, eles amaram e já, né, nossa, adorei as dicas, né? E os convidados também vão adorar vir para cá, né? Então, é isso. Pessoas de fora que querem casar aqui. Isso aqui. Muito bom. Perfeito. A nossa próxima pergunta dentro desse assunto seria o que os noivos, eles precisam pensar quando eles escolhem casar em uma vinícola ou um destino turístico? O que eles precisam começar a olhar? O que eles precisam entender sobre isso? A gente vai entender quantos convidados são, né? Então, porque tem vinícolas e locais que atendem vários, né, números. Então, se tem mais convidados, a gente acaba limitando um pouco mais. E se tem menos, a gente tem muitas outras opções, né? Então, é entender isso, né? Quantidade de convidados tem, para que eu possa indicar os locais. Depois disso, a gente vai entender qual que é a experiência que eles querem. Se querem só ficar em roteiros turísticos, assim, de vinícolas, ou querem conhecer algo mais interior, né? Então, a gente vai entender o que eles querem que os convidados tenham dessa experiência, né? E a gente vai indicar. Então, desde o receptivo, quando o pessoal começa a chegar na quinta-feira ou na sexta, a gente já pensa, eles vão chegar, o que a gente vai fazer? Né? Então, eu vou entendendo o que eles querem para essa vinda, né? Tem alguns que só querem o pré, né, receptivo ali, na sexta-feira ou na quinta, e depois só o dia do casamento. Não querem deixar as pessoas livres. Ok. Então, a gente indica também esses locais. Então, eu tenho uma lista de locais, né, que a gente vai colocar de referências para os convidados, né, ficarem, assim, à vontade, caso eles queiram eles fazerem esse turismo, né, local. Então, a gente vai entender o que o noivo quer, né, que às vezes eles querem uma festa de quinta a domingo, né? Então, a gente vai entendendo, né, o que cada um quer pra poder indicar. Que bacana. Então, tu cria um roteiro para os convidados realmente desfrutarem do local, porque já os noivos não são aqui da Serra, no caso, mesmo, né? Isso mesmo. Então, nas vindas do casal, a gente já vai conhecendo esses locais, né, alguns deles, e a gente vai afinando esse roteiro, pra que o convidado já tenha, né, quando ele chega aqui, a gente pode colocar um receptivo no quarto, no roteiro, né, ó, chega a tal horário, tal lugar, a gente se encontra, no dia seguinte tem isso, aquilo. Então, é legal, porque os convidados já ficam, né, já se conhecem e a festa fica mais animada, né? Porque vai criando uma conexão, né? Que bacana, muito show. E o que tu acha que torna Bento tão especial, assim, para casamentos? Ou a Serra, né? Enfim. Sem dúvidas, a nossa culinária,
né, nossas bebidas, né, os vinhos, os espumantes, e a tradição aqui, o nosso jeito de recepcionar as pessoas, né, até ontem mesmo com esse casal a gente tava falando que a gente é muito hospitaleiro, né, a gente é bem solícito, assim, então, em todos os lugares que eles foram, que eu fiz essa indicação dos lugares para eles virem conhecer, eles, nossa, a gente foi muito bem atendido, muito bem recebido, parece que a gente é da casa, assim, né, um convidado especial. Que na cidade deles já, né, diz que ninguém tá nem aí, né? Sim. Tem que quase, né, ficar em cima pra poder comprar alguma coisa. Então, isso que é legal, né? Porque realmente é uma experiência como se estivesse na Itália mesmo, sabe? É essa receptividade bem legal. Ai, que legal. Eu imagino que o pessoal, assim, pra gente, tipo, eu sou daqui, né? Então a gente conhece bastante, mas pro pessoal que não conhece, é muito bonito, né? Nós, né, a gente vai casar ali na vinícola, Marco Luigi. Então ali é muito bonito, né? Assim, pros convidados, os nossos convidados também vêm na quinta, né? A maioria vem na quinta e eles vão fazer o roteiro, né? Então até chegar lá na vinícola, a gente vai fazer o roteiro maior, assim, que tu passa por todo o vale ali, por todo... Vale não, ali acho que é Caminhos de Pedra, a Via Trento, não sei. Mas passa por todo o caminho, assim, porque é muito bonito, né? Quando tu desce ali, que tem as parreiras. Isso aí. É muito legal, é muito bonito. É. E quais são os maiores cuidados para se organizar um casamento com convidados que são de outras cidades, de outros estados, às vezes até de outros países? Quais são os maiores cuidados, assim, que os noivos precisam ter, ou enfim? Ter as informações pra eles, né? Então, eu sempre falo, é importantíssimo a gente ter o site, né? Que hoje em dia, né, facilita a vida. Sim. Porque se a gente não tiver esse site, os convidados vão ficar perguntando pra eles toda hora, né? Sempre vai ter 1000 perguntas. Então, imagina, você tá organizando o casamento, que já é, né, muita coisa. E mais os convidados fazendo perguntas. Então, a gente já coloca lá no site, que eu já passo pra eles, né? Dica de salão de beleza, dica de hospedagem. Geralmente, eu indico hospedagem próxima ao lugar do casamento, né? Não adianta a gente indicar hospedagem que é do outro lado, né? Então, a gente vai fazer essa seleção já de indicações e coloca tudo no site. Então, essas informações, o convidado já se sente, né, mais à vontade de vir, então já sabe se precisa de transfer, já tem lá o contato de um táxi ou um transfer da nossa confiança, que vai receber ele. Então a gente faz toda essa organização, né, para que o convidado se sinta mais, assim, tranquilo de vir, né? Sim. Eles já gostam muito de vir, porque é uma região que o pessoal quer conhecer, né? Não é um destino tão longe também, né? Por mais que é fora do país, mas é um destino que o pessoal conhece muito e quer vir. Então, eles sempre dão um jeito, né? Então, a gente coloca essas informações todas no site, justamente para facilitar para o convidado. Então, eu acho que tem que ter informações para o convidado, né? Ter os contatos, os telefones, o WhatsApp dessas pessoas, os fornecedores, para facilitar, para que ele possa fazer o agendamento dele, né? Organizar, a madrinha quer se arrumar, ou o próprio convidado, né? Qualquer. Então, eu acho que isso é bem importante, sabe? Muito bom. Com certeza, né? Eu acho que, dependendo do dia também, da semana, né? Tem que se organizar com antecedência. Tipo, que nem a gente vai fazendo domingo, então... Quase tá tudo fechado, tem que organizar tudo com antecedência. Para os locais, né, se organizarem, para estarem ali com os funcionários no dia, né? Enfim, muito bom. Ó, como saber aonde vale investir mais e aonde dá para economizar sem prejudicar o casamento? Essa é uma pergunta Essa é boa. onde mexe com investimento, né? Isso, investimento também é uma coisa que eu gosto de ter um norte, né? Quando a gente fecha, que valor vocês gostariam de investir? Aí eles vão dizer, tanto, tá. Então a gente vai colocar na planilha financeira, que eu tenho uma planilha bem organizada, né? Que a gente coloca cada fornecedor e os valores, né? Posso até fazer uma prévia, assim, uma ideia de orçamento, mas tudo vai depender muito das escolhas deles, né? Que nem eu falo, sempre o exemplo do doce, né? Tem o doce de padaria que tá 1 e pouco. Tem o doce, começa não ser o doce mais fino, tá uns 5 e pouco, 6. E tem o doce belga que tá R$9. Qual que tu vai querer, né? Tu vê que é bem distante um do outro. Isso é pra todos os fornecedores, né? Então, eu faço sempre uma estimativa do custo-benefício, assim, né? Nem o tão barato, nem o tão caro, assim, o médio. Pra que depois eles possam provar e ver qual que eles vão querer escolher. Então, eu deixo sempre a critério dos noivos essa escolha final. Mas eu sempre vou dizer, ó, vocês não vão economizar aqui, mas será que não é importante a gente investir mais nisso e economizar lá na lembrancinha que vocês vão gastar tanto que o pessoal nem vai acabar usando muito, né? Então, juntos eu ajudo a pensar nessas coisas, né? Pra que eles realmente façam escolhas assertivas, pra que no dia do casamento não seja, realmente a gente não investiu nisso e
faltou, Sim. né? Ficou, né, faltando tal coisa. Então, eu sempre vou trazer para eles todas as ideias, as opções, o que a gente tem de melhor, né? E o que tem de custo-benefício, o que a gente pode economizar, mas quem escolhe sempre é o cliente. Perfeito. Isso é uma coisa que realmente mexe muito, assim, com o pessoal, né? A questão do investimento, assim, porque não adianta, planejar um casamento não é uma coisa barata. Tudo, assim, tudo tem um custo. E é bem isso que tu falou, assim. A gente tinha uma ideia do que a gente queria, do tanto que a gente ia investir. E conforme a gente foi entrando em contato com os fornecedores, tinha coisas pra gente que era, tipo assim, eu posso investir menos, ou isso aqui nem faz tanta diferença, mas tem coisas que, tipo assim, eu faço questão que tenha, Sim. né? Então, a gente deu prioridade porque a gente fazia questão que tivesse, né? E daí a gente investiu um pouco mais na parte, por exemplo, na parte da comida, pra nós era uma coisa muito importante, porque a gente quer um churrasco no nosso, né? Então, a gente queria um churrasco, não um churrasco normal, assim, Sim. uma coisa bonita, né? Então, a gente foi procurar um rapaz, né? Enfim, uma empresa que fizesse um churrasco que fosse algo bonito, que fosse uma experiência pra quem Sim. estivesse lá. Ah, óbvio, não é uma coisa barata, mas era uma coisa que a gente fazia questão de ter. Sim. Né, a gente, vamos economizar de repente na parte dos docinhos, porque a gente já ia ter sobremesa, já ia ter bolo, então, vamos diminuir a quantidade de docinhos. Sim. Ótimo, né? Então, assim, realmente tem que ser uma tem que balança, dosar, né? porque senão, quando vê, extrapola. Se a gente tem um Extrapola. valor, né, de investimento final, não, eu não posso passar, a gente tem que se controlar. E não Isso. adianta eu economizar nisso e daí vem tu lá com um vestido de 20 mil. Não dá, né? Então a gente tem que, né, criar um consenso ali entre nós, né? E todo mundo ficar economizando pra não passar realmente daquele Sim. valor. Não. Mas eu entendo que sempre quando a gente fecha, eles. Não, esse valor que a gente tem e deu. Mas sempre passa Sempre porque vocês vão passa. entendendo E é um sonho, né? A gente vai Sim. construindo juntos e não tem como eu dizer, vocês conseguem fazer com tanto. Eu não. Porque é difícil dizer. Isso, do início, assim, não tem como saber quanto vai custar. Porque eu não sei as escolhas de vocês, eu não sei muito o que vocês querem, o que não querem. Então, é bem difícil, né? E vai surgindo as ideias, né? Sim. Porque tu começa a pesquisar no Instagram e daí começa a aparecer. Daí aparece uma coisa, aparece outra coisa e tu fica perdida, né? isso Tipo, aí. tu quer ter tudo no teu É casamento, bem né? isso. Tu quer fazer várias experiências. Mas é bem legal, é muito importante essa parte, assim, pra mim, assim, foi um divisor de águas, assim, pra nós, sabe? Saber exatamente o que a gente queria, exatamente o que a gente, tipo assim, fazia questão de ter no nosso casamento e coisas que dava pra gente, tipo assim, esse aqui também nem é tão importante, né? Por exemplo, uma coisa que a gente queria no nosso casamento era fazer aquelas fotos Polaroid, né? Mas a câmera, tipo, uns R$500. Eu falei, poxa, sabe, é um investimento, assim, que a gente vai ter aquela câmera e depois não vai mais usar. Então, a gente, tipo, não faz tanta questão. Então, vamos tirar, vamos botar outra coisa, né? Porque tu tem que ir vendo o que fica mais confortável, né? Sim. Enfim. Aqui, ó, esse aqui também é polêmico, ó. Como tu ajuda os noivos a lidar com a lista de convidados sem se transformar em um problema familiar? Esse é bem polêmico. A gente conversou sobre isso ontem, porque os noivos falaram, a gente tem 200 convidados, mas se fosse ver os amigos dos pais, né, todo mundo, nossa, acho que vai para uns 300, né? Sim. E eles disseram, se vocês convidarem 300, é capaz de vir os 300, né? Porque é um destino que o pessoal quer, né, vir. Então, não adianta convidar 300 pensando na quebra dos 200. Esquece isso, porque o pessoal tem vindo mesmo, tá? Até de fora do país eles vêm. Então, eu falo assim, faça uma lista lá, né, dos que são essenciais e deixa de, né, os que não tem, né, tipo, não tem espaço. E coloque assim, a cerimonialista nos deu esse limite de convidados porque o espaço não comporta. E coloquem no meu, né? Eles não vão brigar comigo, né? Sim. Mais fácil do que vocês, será? A gente não quer convidar fulano e ciclano. Então, coloquem o nome da cerimonialista, no meu caso, né, eu falo isso, coloquem no meu nome, que depois eu me resolvo, né, se precisar. Então, é mais fácil, eles não ficam com esse atrito, né, também. E não adianta, hoje em dia a gente não dá pra convidar todo mundo que a gente gostaria, né? Sim. Porque daí eu convido, daí tem os filhos, o namorado, né? E não sei o que. Aí quando eu ver, a lista realmente extrapola. E não é só com relação aumenta só comida e bebida. Não, né? Tem uma mesa a mais, é toalha a mais, é suplar a mais, é tudo a mais. Tudo a mais, né? A decoração vai aumentar. Então, não é só, eu pago, né? Às vezes o pai diz, não, deixa que eu pago a comida dele. Mas não é só isso. Não é só isso, né? Então, não precisa se pegar mais nisso. Uma vez, sim, a gente tinha que convidar, né? Na época dos nossos pais, todo mundo, né? E tal. Mas hoje em dia
tá muito casamentos intimistas, então tá nessa ideia, né, de convidar só realmente os essenciais, né? Não adianta, faz parte do casamento, né? Tem que passar por isso. Tem que passar, né? É muito, muito interessante. A gente ainda não teve tanto problema com isso, porque desde o início a gente pensou em fazer algo intimista, né? A gente tem 45 convidados pro nosso, então a gente falou, vamos convidar só os parentes de primeiro grau, tipo assim, mãe, pai, irmão, e vão ser só essas pessoas. Sim. Tipo assim, salva algum tio, assim, que faz muita questão, aí beleza, né? Mas a gente não teve muito problema, assim, em relação a isso, né? A gente convidou realmente só os primeiros graus ali e os amigos mais íntimos, assim, sabe? Que a gente fazia questão. Foi tranquilo pra nós essa parte. Mas a gente, tipo assim, teve uns atritos do tipo assim, vamos convidar fulano, né? Mas tem que convidar a namorada do fulano também. Daí eu falo, mas nem conheço a namorada do fulano. Mas então, não vai separar. Sim. Né? Então, assim, sempre tem. É super comum, né? É verdade. É engraçado. E isso tá super em alta. Isso foi uma coisa que a gente viu, ou não sei porque eu tava pesquisando, mas os mini-weddings, os casamentos intimistas estão super em alta agora, Sim, né? Na verdade, veio uma época que, né, bombou, aí depois deu uma paradinha, agora voltou, né? Então, realmente, esse ano eu tenho vários pequenininhos, né? Até agora eu fiz, acho que uns 3, até metade desse ano. Então, até alguns só jantar, sabe? Sem festa. Que legal. Né? Não ter a festa. Então, tá super em alta. E é legal porque a gente, claro, não dá pra se apegar com, vou gastar menos porque é menos pessoas. Não, porque a cerimonialista é o mesmo valor, o fotógrafo é o mesmo valor, né? Tudo esses valores de serviço, tu vai pagar a mesma coisa. Tu vai economizar na comida, na bebida, né? Nesses itens que divide por pessoa. Então, não adianta pensar na economia quanto a isso, mas eu acho que é bem charmoso, né? Dá pra gente trabalhar mais nos detalhes, né? Colocar o nome de cada convidado ali no prato, dar uma lembrança um pouco melhor, né? Enfim, dá pra ter um cuidado especial do que um casamento maior propõe muita, assim, muita ordem, muitas coisinhas pra fazer, né? Mais corrido pro casamento. Quando é menor, a gente deixa mais, assim, à vontade. Assim, o convidado, os noivos eu não fico cobrando tanto, agora é hora disso, é hora daquilo. Deixa fluir, sabe? Sim. Porque realmente não tem por que ter um protocolo muito acerrado, assim, né? Se a gente tem menos convidados. Deixa vocês curtirem, né? Faz ali, claro, o jantar tem que ter um horário e tudo mais. Mas o restante deixa acontecer, né? Que acho que é bem legal também. É legal, né? Eu acho até que poupa bastante a energia dos noivos, né? Sim, porque fica mais leve. Fica mais leve, né? Porque tem um casamento grande, imagina, você tem que, sei lá, dar atenção pra 200 pessoas, né? E não tem como, né? Tem gente que no dia do casamento vocês não vão ver, né? Se é 200 pessoas, porque é muita gente. Aí vou fazer foto com todo mundo. Beleza, mas faz foto e já sai, né? Não é ficar conversando, né? Isso não acontece, né? É muito bom. Vamos ver. Já aconteceu, por exemplo, de tu pegar os noivos e eles terem estilos diferentes. Tipo, a noiva quer uma coisa e o noivo quer outra coisa. Já aconteceu, mas é sempre a noiva que é a opinião dela, né? A gente sempre diz, né? Acho que a gente dá um jeitinho ali de conduzir da melhor forma, né? Pra que a ideia da noiva... Porque não adianta, né? O sonho... Geralmente é mais da noiva, né? Sim. Tem noivos, sim, que são muito participativos e colocam muita opinião. E acho ótimo, a gente tem muitos noivos assim. Mas aí eles entram em consenso sempre, né? Sempre gostam... A gente vê o que... Mas quando dá, assim, muito diferente, sempre a gente olha pra noiva e diz, mas o que né? A noiva diz. Daí a gente vai entendendo, né? Qual que é... Entendo um senso comum ali, né? Sim, muito bom. Que tem algumas coisas, eu lembro que o meu noivo, ele falava assim, não, quando tu decidir, tá tudo certo. Ele só me fala que tu decidiu, que daí eu vejo e tá tudo certo. Então, tinha a maioria das coisas, eu só, tipo assim, eu trazia 2 opções. Sim. Eu falava, tem esse, esses 2 eu gostei, qual que tu prefere? Pode ser esse aqui. Então, beleza. É isso aí. É isso aí. Uma coisa, né, até hoje, né, que acontece muito aqui na nossa serra é chuva, né? Isso é um medo, né? Sim. Assim, pro pessoal que vem casar aqui, né? Geralmente, tu planeja, assim, um plano B já nos teus casamentos? Ou, tipo assim, tu já vai acompanhando o tempo, datas, enfim, ou assim, porque não tem realmente como prever aqui na Serra, né? Um dia tem sol, um dia tá frio, no dia tá chovendo. Sim. Eu gosto muito de já prever. Fechamos com o lugar e a gente já pensa, aqui tem plano B pra fazer, aqui não tem. E a gente já
fecha com a decoradora pensando onde será o plano B. Então, quando os noivos vêm pra cá, que a gente faz a visita técnica com a decoradora, o pessoal do som e tudo mais, a gente já vai pensar, tá, e o plano B, onde vai ser? Como vai ser? Ideia, precisa de todo, então a gente já orça o todo. Não precisa necessariamente contratar esse todo, mas eles já sabem o investimento do todo. Pra que na semana do casamento eu não tenho como contratar todo, né? Então a gente já tem que prever esse cenário, né? Pra que no dia do casamento não seja aquele corre. Sim. Né? Que não adianta. Com chuva, mesmo com o plano B, às vezes é um corre, porque, né, convidado que se molha, entra, sai. Então a gente tem que ter uma estratégia muito boa, né? Pra que os convidados se sintam acolhidos também e evitar estresse no dia, na semana do casamento. Mas é um assunto muito delicado, porque todo mundo quer casar com o sol, né? Sem chuva. Então, a gente tem que cuidar muito desse assunto, né? Mas eu acho bem importante a gente pontuar isso antes pra já ir preparando os noivos, se caso acontecer, eles já estão cientes de que será um plano B bonito, né? Não é um plano B que de qualquer jeito. Isso aí, Sim. isso mesmo. Isso é importante, né? Eu lembro, assim, que quando a gente foi escolher o local, a gente também, a gente vai casar ao ar livre, né? Mas, assim, a gente vai casar em junho, então, tipo, vai estar frio, pode estar chovendo, enfim. A gente também teve o plano B, né? Assim, qualquer coisa a gente entra dentro da vinícola, tá tudo certo, é lindo também, né? Mas, assim, o pessoal nem gosta muito que a gente fale, né? Mas, assim, não, vai ter sol, falei, não, vai ter sol. Mas a gente sempre foi muito assim, eu gostaria de ter o plano B, tipo assim, choveu? Nem se estresse, entendeu? A gente sabe que tem lá. Eu acho que dá uma tranquilidade pros noivos, né? Porque no dia não dá, né? Tem que... Deixa Deus, né? São coisas que não fogem do nosso controle. A gente tenta o máximo, né? Organizar da melhor forma possível, mas, né? Isso aí não... Sim. Mas todo mundo fica tenso, né? Eu também, quando a gente fica olhando pro céu, meu Deus, será que vai, não vai? Que a gente nem sabe que decisão tomar, porque às vezes, né, tá ali de manhã, a gente precisa decidir se vai dentro, se vai fora. E daí eu também, meu Deus, eu não sei o que faz. Às vezes vamos no plano A e seja o que Deus quiser, né? E daí a gente vai mesmo assim. Vai lá. Mas às vezes tem que ser, né? Porque muda muito rápido, assim, o tempo aqui na Serra, né? Então, faz parte, acontece. Serra, é lindo, mas... tem esse detalhe. Eu vi um casamento de uma aluna nossa que ela casou e tava assim, tava um dia com uma serração, sabe? Assim, muita serração, mas ficaram lindas as fotos, assim. Mas tipo, Serra Gaúcha, sabe? Ficou muito Serra Gaúcha. Serra Gaúcha. Lindo, assim, ficou muito legal, mas teve neblina, né? Aqui, ó, isso aqui é uma coisa que eu tenho dúvidas também, assim, ó. Esse é interessante. No dia do casamento, o que a cerimonialista resolve que os noivos nem ficam sabendo? Muita coisa. Muita coisa. Conta pra gente. Ai, teria sido um pouco, deixa eu me lembrar dos últimos, assim. Bebida, por exemplo, né? O noivo trouxe uísque, vodka, né? Que isso é uma coisa que muitos trazem, né? E a gente não compra, ou o lugar não vai fornecer. Então, eles trazem um número X e acha que vai dar conta, a gente... Né? Às vezes eles nem passam pra nós, às vezes, a quantidade, só trazem, né? Porque é só pra beber um pouquinho. Mas no último que eu fiz, eles trouxeram. E no pré-casamento, na festa anterior, eles já tinham bebido um monte de whisky e vodka. Daí o noivo se apavorou. Ele disse, meu Deus, eu trouxe número X e eu acho que vai faltar. Eu disse, não, mas tá uma quantidade super boa, não vai faltar, né? Tem vários drinks, tudo. A gente meio que tranquilizou o noivo, realmente era uma quantidade que ele tinha boa, né? Mas aí, durante a janta, ele me disse, Aline, eu acho que vai faltar. Mas não, porque tomaram 2 garrafas, a gente tinha consumido muito pouco, né? Mas vai vir a festa, não sei o que. Eu disse, bom, tu tem até as 9 pra me dizer se tu quer que eu compre mais. Porque depois o mercado fecha, não consigo, né? E não temos fornecedor 24 horas pra nos atender, né? É delicado essa questão da bebida, né? Sim. E daí, então, eu fui atrás, né? Não eu, mas enfim, os contatos, né? Vai nos mercados e vê o que tem de vodka e whisky, me compra e traz aqui. E a gente comprou muito a mais no fim, sobrou almoço. Então, né, são coisas que a gente resolveu. Claro, o noivo estava ciente desse caso, né, mas a gente resolveu. E tem outras coisas com o fornecedor, né, que a gente combina uma coisa e no fim deu algum problema, ele não conseguiu entregar, porque pensamos em montar isso aqui. E no dia caiu, quebrou, pode acontecer, né, são coisas que a gente imagina e daí a gente já resolve de outra forma. O noivo nem vê, porque tá tão lindo igual que tá tudo certo, né. Ou alguém que se machucou, né. Já aconteceu uma banda que trocou de data e não esqueceu. Faz muito tempo isso, né? Mas já aconteceu. Imagina. E os noivos eram de fora, então eu coloquei outra banda no lugar, porque me avisaram de última hora, né? Sim. Consegui outra banda, e daí atendeu. Foi ótimo, os noivos nem se deram conta, mas depois do casamento, Aline, aquela banda não era bem a que a gente tinha contratado, né?
Mas, bom, eu resolvi o problema, né? E daí eu expliquei pra eles o que tinha acontecido, né? Mas, enfim, são coisas que a gente tem que estar aí pra resolver, né? E muitos outros probleminhas que vão acontecendo, né? Ai, faltou uma mesa pra apoiar as bebidas, né? A gente previu lá pra dentro, mas não prevemos lá pra fora. O que a gente pega? Então, é aquele corre, né? De última hora que a gente sempre resolve. Mas sempre tem alguma coisa que a gente acaba tendo que resolver, né? Porque a gente pode ter esquecido, né? Enfim, são coisas que é muito detalhe, É né? muito detalhe, né? Imagino. É uma coisa assim que eu fico pensando, né, assim, uma coisa que a nossa cerimonialista falou, assim, que era muito importante, ela sempre frisava, né, todos os fornecedores, tipo, falavam com ela nos mandava o contrato, e ela falava, olha, eu acho que teria que mudar essa cláusula aqui, né, então ela ia nos pontuando. E uma coisa que ela sempre nos pontuou muito era sobre os staffs. Ela falou assim, ó, tem que ter na cláusula que a gente vai ter a alimentação lá pros staffs, que vai ter um momento específico para eles comer, né, ela falou assim, eu tenho pavor de ir em evento e o pessoal senta pra comer e daí o staff senta pra comer também. Não, tipo, ele não pode, ele tem que, né, continuar servindo as pessoas e vai ter um momento específico. E eu, tipo assim, eu pensava, não, né? Tanto que a gente teve um fornecedor nosso que colocou valor pro staff, né? E daí a gente pediu pra ele tocar a cláusula, porque a gente vai fornecer, a gente combinou com o buffet, né, pra fornecer a comida também pros staffs, né? Eles fizeram um valor diferente lá, enfim, mas o nosso buffet ia servir eles também, né? Então, assim, eu não pensava, tipo, Isso é uma coisa que são dos bastidores que a gente organiza, que eu já gosto muito de conduzir isso, porque no dia a gente que organiza também, né? Sim. Eu chamo eles pra jantar. Mas tem fornecedores que precisam jantar junto com os convidados, né? Com vocês. Porque foto, eu não vou poder jantar depois. Sim. Eu tenho, se sentaram pra jantar, eu tenho que estar jantando. Então, isso tem que, né, ter um cuidado, porque depois daí o que acontece? Né, imagina, o fotógrafo tá lá desde o meio-dia, 1h da tarde, acompanhando vocês, não vai parar pra comer. Sim. Muitas vezes eu nem almoço também, porque eu tô desde de manhã e fico lá, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado também, que a gente tem esses, né, por trás, né? Mas que vocês, às vezes, nem sabem, né? Sim. Nem sabem que a gente janta, né? Tipo, esquece, porque é tanta coisa, não que vocês não queiram dar, é diferente. É porque é tanta outra coisa que vocês não vão se preocupar com a janta do staff, né? Então, a gente tem que saber, a cada contrato, né? E colocar no nosso cerimonial quantos staffs são, pra que a gente possa organizar na cozinha, né? Ter um lugar pra isso, porque às vezes é a única hora que a gente para pra sentar, né? No dia, então tem esse cuidado também, né? Que a gente dá atenção. Isso, é porque era uma coisa assim que eu não. Eu lembro até que eu falei pra ela, né? Mas, tipo, não é normal, né? Eles pararem, assim, porque eu lembro que a gente foi num casamento que teve problema com essa parte dos staffs, assim, porque eles tinham a comida específica, mas a cerimonialista, tipo, não avisou. E daí tinha um trailer de hambúrguer lá no dia. E daí eles foram comer o hambúrguer, e daí, tipo, faltou hambúrguer pros convidados, enfim, deu um estresse, assim, pra noiva, né? Uma coisa que, tipo assim, é chato pra noiva, né? Que já tá ali nervosa, às vezes, enfim. Mas aí até a nossa cerimonialista, ela falou assim, por exemplo, que nem tu comentou, o fotógrafo, né? Ela falou assim, o fotógrafo não vai tirar foto quando vocês estiverem comendo. Então, eles param naquele momento ali pra comerem junto. E daí, depois que vocês voltam, eles já comeram e daí vai o resto, né? Eu falei, legal. Dela assim, mas isso aí é tudo que eu cuido. Isso mesmo. Não, é muita coisa, assim. E eu pensava, não, nem precisa de cerimonialista. Tava maluca, gente. Aí no dia tá tudo lá organizando quem que vai jantar, quem não vai. Imagina, já pensou? Que loucura. Ai, muito bom. Outra pergunta muito boa, ó. Como organizar o cronograma para que o dia não vire uma correria? Isso com certeza tu deve ajudar muito, né? Sim. Eu faço um cerimonial, né? E nesse cerimonial tem desde a ordem da cerimônia, enfim, quem entra com quem, que horário tá no convite, que o convidado começa a chegar, que horário a gente começa a cerimônia, então tem todas as informações e também a do receptivo e do jantar, festa. Então eu coloco tudo lá e nas outras folhas, então eu coloco informação do bar de drinks, que é o resumo, né, pra que ele não precise ficar olhando no contrato, e a gente também, né? Então lá tem horário do bar de drinks, que horário começa, que horário para, quais são os drinks escolhidos. Tudo que precisar de informação do fornecedor do dia, né, a gente coloca lá, que daí eu já mando pra todo mundo. Mando pra fotógrafo, mando pra filmagem, eu mando 10 dias antes, mais ou menos, pra todo mundo, que eles já têm tudo ali, né? Não precisariam me perguntar. Claro que no dia sempre tem quem vai perguntar, mas a gente tem tudo numa folha só, até o Instagram de todo mundo, pra depois marcar, né, no dia. Então eu coloco lá também. Então, esse cronograma é bom porque já tira várias dúvidas dos fornecedores, né? E claro que o que pode acontecer, e perguntando, eles vão me mandando mensagem, a gente sempre vai respondendo, né? Mas eu gosto de ter tudo nesse papel, nesse documento que eu mando em PDF e
tá todo mundo ciente, né, dos horários e cronograma e tudo mais, e facilita muito, né, a organização do dia. Muito bom. E já aconteceu, assim, como é que tu organiza, por exemplo, né, o pessoal que vem pra cá um pouco antes, tu ajuda eles a criarem um cronograma também pra eles, tipo, a gente quer fazer, sei lá, despedida de solteiro, ou despedida, né, do noivo, da noiva, querem fazer alguma festa antes, né, um pré-casamento, tu ajuda eles a organizar essa parte também. Sim. Então, quando eles vêm pra cá pra conhecer o lugar do casamento, a gente já indica locais para o pré, né? O receptivo. Então, eles já vão conhecer vários lugares. E na próxima vinda, que é mais, assim, uns 6 meses mais ou menos antes do casamento, ou às vezes um pouco mais, um pouco menos, eles vão vir de novo pra fazer reunião com decoração, reunião com o som, a prova do cardápio, prova dos bar de drinks, enfim, prova de doces. Nessa próxima vinda, a gente já vai saber certo quantas pessoas mais ou menos vão vir, né? Que a gente vai saber as passagens, né, que as pessoas compraram, se organizaram. E daí a gente já vai saber certo qual lugar vai ser. Então, eles conseguem visitar novamente, ou algum que deixaram de visitar, ou algum que abriu, né? Sempre tá abrindo coisas novas aqui. Então, eles vão, visitam e a gente já fecha com o lugar. E a gente já faz essa organização, né? Então, a gente já decide se é na quinta, se é na sexta, e já começa a disparar convite, né? Coloca no site a informação também. Então, eu indico sim, porque tem que entender o que eles querem, né? Eu quero uma pizza, eu quero um lugar reservado só pra nós, eu quero só um restaurante, eu não quero investir, porque se a gente for ter um lugar exclusivo pra isso, vai pagar o aluguel como se fosse o dia do casamento. Então, eu vou tirar essas dúvidas deles, né? Porque muitas vezes eles pensam em algo que fica inviável, né? Então, a gente faz essa ajuda inicialmente e depois a gente vai colocando em prática no decorrer da organização. Perfeito. E já aconteceu, assim, tipo, do encontro, assim, dos padrinhos, assim, alguém voltar com o braço quebrado, alguma coisa assim? Graças a Deus, não. Graças a Deus. Ótimo. Que eu fico... Às vezes a gente vê nos filmes, né? Essas coisas assim, né? Pode acontecer, né? Pode acontecer. Eu sei que todo mundo me fala, assim, a menina lá do salão, ela fala assim, não faz nada de diferente naquela semana. Procedimento estético faz uns 30 dias antes. Se tu quiser fazer luzes, faz antes. Que dá tempo de corrigir. Dá tempo de corrigir, né? Aí o meu noivo, ele quer que ele convidou os padrinhos, né? Ainda não sei se ele convidou, mas ele quer ir no paintball naquela semana. Eu falei, meu Deus, gente. Ótima ideia. Eu falei, gente, socorro. Vamos ir com um roxo assim no pescoço. Eu falei, tudo certo. Mas vamos lá. E tu sabe mais ou menos quantos casamentos tu já fez, Aline? Não. Não tem ideia. Fez em 15 anos, tu comentou, né? Ai, são muitos. Foi muitos, né? Muitos, nossa, não sei. Teve algum, assim, que tu lembra, assim, que te marcou bastante? Ai, vários. Vários? Vários. A gente se segue no Instagram, e daí de vez em quando vem mensagem deles, ou, né, de mim pra eles, e a gente vai... O que já tem filhos, a gente vai comentando as fotos dos filhos. Que então, legal. É uma relação muito boa, né? Tem uns casais, assim, de 2019, por exemplo, que a gente sempre fala. Tem alguns outros que até ontem também, faz anos que a gente fez a festa, a gente sempre fala da festa, que foi muito animada. Então, a gente sempre lembra de casais, assim, que marcaram, né? Que a gente vai criando uma relação, ou que teve nesse da festa, né? Nossa, foi a festa até as 8 da manhã. A gente nunca teve isso, né? Que começou cedo e foi até as 8 da manhã bombando. Então, são alguns que a gente usa de exemplo, né? E que vão marcando, deixando as marcas, né? E com certeza a gente também, né? É lembrado por eles porque, né? Vai deixando saudade, né? E vai... Só por ter organizado o casamento deles, né? A distância e tudo, já vai deixando uma lembrança especial, né? Que bacana. Porque é um momento muito especial, né? E assim, a gente vê, assim... Eu vejo por nós, assim... Às vezes eu tô no final de semana, assim... E daí, final de semana, até a nossa cerimonialista falou assim... Final de semana é o ponto ápice das noivas, né? Que elas deixam pra ficar ansiosas naquele final de semana. Que daí a gente começa a olhar as coisas com calma... E daí eu lembro que chegava assim, sei lá, sábado à noite ou domingo à noite, eu mandava uma mensagem. Eu falei, meu Deus. Porque olha só, meu Deus, me manda a lista do que a gente precisa ver. E ela, calma, tá tudo certo, gente, fica tranquilo, fiquem tranquilo. Tá tudo certo, tá tudo no cronograma. Tá tudo certo, fica tranquilo, né? Porque dá uns tilt na gente de vez em quando. Mas é bom ter, né, a organização, mandar pra vocês os resumos, as coisas, o que tá pendente, o que não tá. Sim. Pra que vocês fiquem tranquilos também, né? Porque é tanta coisa que a gente não sabe se tá esquecendo alguma coisa, né? Então, tem que ter essa organização, né? Pra deixar vocês tranquilos também, né? No processo. Sim. Muito bom. Bom, tu tava me comentando, né? Eu te perguntei sobre os casamentos que tu mais lembrava, assim, enfim. E a gente tem uma pergunta aqui, ó. O que
o que diferencia um casamento bonito de um casamento leve, fluido, bem vivido. Porque tu deve ter visto, assim, casamentos que queriam seguir um protocolo e casamentos, assim, que, tipo, o pessoal, assim, né? Eu acredito que vai muito da personalidade dos noivos também, né? Assim, algo assim que seja mais leve. O que eu vou te dizer sobre isso? Realmente tem que ter um estilo de noivos, né? Que se eles são tranquilos desde o começo, o dia do casamento vai ser bem leve. Agora, se, por exemplo, o tempo, né? Ai, nossa, já começa a falar do tempo desde quando contratou, e daí nos meses tu sempre vai rezando, então, meu Deus, né? E no dia chove, nossa, isso gera e pesa. Pesa o clima, porque daí a noiva tá se arrumando, já tá vendo, que tá chorando, tá chovendo, ela começa a chorar, desespero, e daí fica aquele que o fotógrafo não sabe o que fazer, a filmagem não sabe o que fazer, eu lá não sei o que fazer, então, assim, são coisas que vai muito dos noivos, né? E não adianta a gente saber, porque isso não só vai saber no dia, né? Sim. Mas eu sempre falo pra eles, curtam as etapas. Claro que é bem estressante organizar o casamento, porque são várias coisas pra organizar. Por mais que a gente tenha cerimonialista, muitas coisas dependem do ok de vocês, né? Então, vocês têm que acompanhar o processo. A gente traz muitas coisas mastigadas, e a gente atalha muitos caminhos pra vocês. Mas o casamento é de vocês, né? E muitas coisas partem de vocês, e vocês que dão o ok final. Então, tem que curtir as etapas, assim, tentar ao máximo, deixa a organizadora organizar, deixa o dia, se tem que chover, choveu, paciência, fazer o quê, né? Porque se a gente vai acabando, né, ficando tensa, vai todo mundo ficando tensa junto, né? E daí a gente fica pisando em ovos, né? A gente não sabe como lidar com a situação do tempo ou qualquer coisa que possa vir a acontecer, né? Sim, é muito isso aí, assim. A gente, assim, agora a gente tá super tranquilo, assim, né? Porque, enfim, a nossa cerimonialista também, ela falou assim, eu quero que vocês só curtam as coisas, deixa o resto, toda a parte burocrática comigo, vocês veem as ideias que vocês querem, me avisem, a gente tenta colocar e curtam, né, a experiência. Isso aí. Agora, uma das coisas, assim, que a gente tá fazendo, que eu acho que é uma das mais legais é a valsa, né? Fazer a coreografia, né? Então, esse é o momento, assim, ápice da semana. É muito divertido. Isso aí. É muito legal. Então, a gente já tá quase terminando, Aline. Não, deixa eu pensar. Foi muito rápido, muito rápido. Não, eu tenho que ter mais dúvidas. Deixa eu pensar. Antes de eu te fazer a última pergunta aqui, que é já pra fechar, né? Deixa eu ver. E no dia do casamento, assim, como é que tu organiza, por exemplo, a entrada? Tem um protocolo? Ou, tipo assim, os noivos podem escolher, podem organizar como é que entra, enfim? Tem a entrada tradicional, né, que os nossos pais faziam. E depois a gente dá uma modernizada e também a gente deixa dessas duas formas é o que parte, né? Aí a gente tem, por exemplo, os meus pais são separados, os pais do meu noivo também, e aí tem briga aqui. Aí a gente faz, né, o melhor jeito possível se tem esses atritos nos pais, né, que são separados, ou, né, a minha mãe, meu pai faleceu, eu queria entrar com meu avô. Aí a gente vai personalizando. Claro que se é o casamento fora da igreja, né, ao ar livre, faz o que quer. Pode entrar o cachorro com as alianças, pode, né, fazer o que quiser. Agora, se for dentro da igreja, as normas já são mais restritas, né? Então, a gente tem que seguir uma ordem, até não pode jogar arroz, né, as pétalas de rosa, tem algumas que deixam, né, contanto que a gente limpe, né, varre depois, tem outras que nem pensar. Então, a cerimônia tem que conhecer muito, né, da igreja ou do lugar para poder fazer esse cronograma do dia. E daí, juntos, a gente vai montar esse cronograma, né? E eu monto isso antes, por exemplo, hoje eu vou fazer com um casal, que a gente vai fazer prova de cardápio à noite, e a gente já vai montar esse cronograma. Aí eles casam, né, daqui 5 meses, mais ou menos. Então, eles têm um tempo ainda se quiserem mudar. Eu mando pra eles o que a gente conversou hoje, e se quiserem mudar alguma coisa, ainda dá tempo, né? Então, a gente monta previamente isso pra que eles possam já escolher as músicas. Então, eles já vão saber que a dos pais dá pra escolher a música, dos padrinhos outro, e assim vai. Então, sempre muito bem organizada previamente. Pra que caso aconteça alguma coisa, ou queiram trocar, a gente ainda tem tempo, né? Que eu não vou avisar o pessoal da música lá, né, que tem que mudar um dia antes. Já aconteceu do noivo no dia, um dia antes, avisar o pessoal das músicas que queria incluir ou trocar, não sei, não me lembro bem, mas a gente sempre dá um jeito, né? Aí deu certo. A gente tem fornecedores muito bons, né, que já tem um leque enorme de repertório, né, então eles conseguem suprir quando tem alguma... Mas eu sou bem precavida, digamos assim, né? Então eu gosto de me antecipar. Sim, muito bom, muito bom.
E eu não sabia que existiam regras diferentes, assim, na igreja, né? A gente não vai casar na igreja, a gente vai casar lá na vinícola mesmo, mas a gente ainda não sentou pra organizar essa parte das entradas, né? A gente já imagina, assim, mais ou menos como que é, mas eu não sabia que na igreja tinha um protocolo mais... Até tu tem que entrar em contato com a paróquia. Sim. E da igreja que tu for casar, que são várias igrejas, né? Entrar em contato com a igreja e ver se tem regras, né? Quais são as regras. Tem algumas do interior que bem tranquilo, faz o que tu quer, né? São nossas amigas, assim, né? São bem tranquilas. Mas tem outras, as principais, né? Por exemplo, uma matriz e tudo. Tem várias regras que daí eles vão te dar uma lista lá de regras, né? Que não pode vela, não pode isso, não pode aquilo. E vocês vão ter que seguir elas. Então, cada igreja tem uma normativa diferente, né? Perfeito. E é comum o pessoal, assim, que vem de fora querer casar na igreja ou o pessoal casa mais na vinícola? Voltou muito. Era muito ao ar livre. Antes da igreja a gente quase nem ia mais, né? Mas agora voltou muito com essa ideia de igreja. Daí o que acontece? Estamos com poucos padres disponíveis para fazer o casamento. Porque o horário que eles querem casar, eles têm missa em uma comunidade e tudo mais. Então acaba que fica ruim o trânsito, né, e acaba atrasando. Então, a gente tem que ir atrás de padres da região, né, que não são Bento, que os de Bento já estão ocupados, geralmente, né, e a gente não quer casar na igreja tarde, né, por exemplo, 7 da noite, que seria o horário que as igrejas teriam, né. A gente quer fazer antes, justamente para pegar o pôr do sol, né, vocês fazerem foto de noivos com luz do dia, né? Sim. Então, aí que complica, porque a gente acaba não tendo o padre disponível. Mas eu ajudo vocês, que eu tenho uma lista de padres, e a gente sempre acha algum. Que bacana, não sabia. Que legal. Aline, sobre o dia da noiva. Quanto tempo antes a noiva tem que ficar pronta? Eu sempre indico vocês ficarem prontas 1 hora antes, se é próximo, né, ao lugar. Porque daí vocês conseguem colocar a roupa com tranquilidade, fazer as fotos de noiva sozinha, né, lá com o buquezinho e tudo mais, com tranquilidade. Porque se sai naquela disparada, vocês ficam, né, já ansiosas, já, meu Deus, será que eu peguei tal coisa, acabei esquecendo alguma coisa. Então, no mínimo 1 hora antes. Se caso o lugar do casamento for mais distante, leva uns 40 minutos pra chegar, porque às vezes é em outra cidade, né, vocês têm que colocar um tempo maior. Então, assim, acho que pro dia fluir com mais tranquilidade, sempre é o cronograma do dia de vocês, de se arrumar, vocês estarem pronta que eu digo é vestida, sabe? Já arrumada pra sair. Porque demora, né? Até faz foto daqui, eu dei uma choradinha, dá uma retocada. Então, eu acho que isso é fundamental para que a gente não atrase a cerimônia e também para que vocês fiquem tranquilas no dia do casamento. Perfeito, muito bom. E o noivo também é importante, o dia do noivo. O dia do noivo. Coitado do noivo. Coitado do noivo. O noivo, ele só existe naquele dia, ele só é um convidado, é o segundo convidado. Isso aí. Querido. E sobre o dia do noivo, como que tu organiza? Quanto tempo antes é bom ele estar pronto também? Eu gosto muito de pensar no noivo, porque, claro, a maioria deles, eu tomo um banho e vou, né? Sim, ok, mas não quer ter um momento com daqui a pouco teu pai, né? Ou os padrinhos mais próximos, ou todos os padrinhos. Ou é um noivo que gosta de ir na barbearia, gosta de se arrumar, tem a barba e tal. A gente indica, então, barbearia, que ele e os padrinhos podem estar na barbearia. Ou não, eu não gosto, eu quero, né? Daqui a pouco o barbeiro só vem até o lugar. Então, a gente vai entender o que ele gosta, o que ele quer fazer. E a gente vai ajudar ele a organizar esse dia. Né? Então, daqui a pouco a noiva tá se arrumando no hotel, por exemplo, com a mãe e a irmã e a maquiadora e o cabelo. Então, a noiva já está usando o quarto deles, né? E o noivo daí vai pro quarto da mãe e do pai, né? E se arruma lá, toma banho e finaliza a barba, porque daí o fotógrafo e vídeo já vai estar acompanhando ele também, né? Então é legal pegar esse momento com o pai e com a mãe, né? Ele se arrumando também. Então eu gosto de pensar nesse cronograma também. Claro, quem pensa melhor nos detalhes é o foto e vídeo, né? Do cronograma desse momento. Mas eu gosto de deixar eles pensando no que eles vão fazer. Pra que no dia, eu vou ver. Não dá no dia, né? Porque sabe que homem é assim, né? Sim. No dia a gente vê. Não rola. Então eu gosto de organizar isso, né, pra eles. Sim, não, isso é muito importante. Eu vejo assim, até a gente planejou o nosso casamento, né? Eu já tô indo tudo pronto, né? Eu já tenho o dia pra Sim, já é mês que vem. Já é mês que vem, então tá tudo certo, assim. Mas meu noivo ainda tem o terno, então... Que bom. Não, te liga, assim. Aí eu falei, acho que esse final de semana seria bom, né? Tu dá uma passada pra procurar um terno, assim, mas ele é muito tranquilo. Eu fico chocada, assim, porque eu comecei a procurar o vestido, assim, né? Daí eu fui em umas 3 ou 4 lojas aqui em Bento. E aí eu falei assim, se eu não achar aqui, eu vou pra Caxias, né? Até a minha cerimonialista falou assim, eu conheço várias lojas em Caxias e lá com certeza tu vai encontrar o modelo que tu tá procurando. E só que daí a gente foi pra Garibaldi um dia, eu
pessoal que tava comigo passou na frente, viu uma loja de noivas, e ele falou assim, vai lá naquela loja, porque tem um vestido bem bonito lá, enfim. Eu fui lá, achei o vestido, deu tudo certo. E é perto também, né? Porque se deslocar até Caxias também na semana ali pra buscar ali já, né? É complicado. E quanto tempo antes tu indica as pessoas organizarem um casamento? Tipo assim, vamos casar. Geralmente, assim, tu fala assim, acho que, sei lá, 6 meses, 1 ano, assim, é um tempo bom, assim, pra começar a planejar. Eu gosto de 1 ano. Um ano. De 1 ano a 1 ano e meio. Se é de fora, 1 ano e meio eu acho que é excelente. E se não, não tem tempo, a gente... 1 ano. Menos do que isso dá, só que é muito corrido. Porque a gente tem que, né? Imagina que a gente em 6 meses consegue, até 3, né? Eu organizei agora em 2 meses. 2 ou 3. Enfim, foi muito curto. Mas, assim, foi muito rápido. Não tinha tempo de pesquisar muito. Era, tá disponível, vamos, né? Em que as pessoas mais procuradas, né? Mais solicitadas, já não tem mais agenda, né? Então, vocês acabam tendo um leque menor de procura. Então, imagina que ano que vem, por exemplo, a minha agenda já tá... Primeiro semestre, tem meses que eu não tenho mais data. Então, se eu já tô assim, os outros também, né? Então... Tendo um tempo um pouco maior, vocês conseguem pesquisar mais os fornecedores. Aqueles que fazem vários por dia, tudo bem. Mas aqueles que fazem um só por dia, já, né, complica. E é mais tranquilo pra todo mundo, né? Vocês vêm com calma, né? Quem de fora vem com calma, conhece. Depois vem de novo pra provar, né? Então, eu acho que esse é um período bom. É um período bom, né? Até assim, porque eu acredito que tu faça muito casamento de pessoas que às vezes não são do Brasil, né? Sim. Eu não sei, a gente tem academia também, né? E foi no início do ano a gente teve um casamento que foi feito no Vale, que eles entraram em contato com nós, assim, sei lá, uns 9 meses antes, falando que eles iam fazer um casamento, que ia ser no Vale, e que daí eles queriam uma academia pros convidados. Né? Eles queriam deixar pago já, sei lá, 3 dias de diária pros convidados deles, né? E daí a gente, enfim, conversou com eles, eles vieram em fevereiro, né? Também, eram 3 dias de festa. Assim, era incrível, né? Mas eles não eram, eles eram de fora do país, assim, eles trouxeram todos os convidados, enfim. Mas eu tenho esse eu fiz da Austrália, ano passado de Miami, outro da Austrália. Tem 2 da Irlanda, que moram na Irlanda esse ano também. Então, sempre tem. Sempre tem. Daí tem que ser com antecedência, né? Sim, não adianta. Tem que ser com muita antecedência. É isso aí. Porque daí não é só o dia em si, né? Mas imagina, passagem, né? Um deslocamento bem complicado, né? E provar também as coisas, né? Isso aí. Provar Isso aí. As provas, né? Isso é muito... E é uma coisa que demora, né? Eu achei assim, eu provei uma vez, tá tudo certo, mas eu lembro que a prova dos nossos docinhos foi tranquila, assim, tipo, a gente provou os docinhos, ela trouxe várias opções, a gente escolheu os que a gente queria, ok. Mas o bolo tá dando dor de cabeça, assim, porque eu já provei, acho que uns 2 lugares e eu não gostei, assim, não era o que eu imaginava, né? Aí a cerimônia falou assim, se não é o que tu imaginava, vamos pro outro. Vamos pra próxima, não fica... Porque eu até pensei, não, mas vamos pedir pra ela fazer de novo. E ela falou assim, não perde tempo, vamos pro próximo. Bem isso. Perfeito. Então, Aline, ainda sobre o dia da noiva, tu tem mais alguma informação, mais alguma dica pra dar sobre esse dia? Então, a noiva tem que estar muito tranquila, né? Que eu sei que às vezes é difícil, mas é importante. Porque vai estar vários fornecedores ali, então a gente vai captar o vídeo, a foto, é o dia em si, né? Então, estar tranquila porque estar cercada dos melhores profissionais que ela poderia ter contratado, né? Confiar nos fornecedores. E o fotógrafo e filmagem que vai estar captando esse momento, junto com a mãe, né? O familiar que tá aí, ou só a noiva, né? Às vezes a noiva quer ficar sozinha nesse momento. Aí tem a parte do noivo, que até é uma dica bem importante pro noivo, né? Que a gente sempre espera alguma coisa nesse momento. Então, assim, seja um buquê de flor, seja um aparador, né? O anelzinho que vai junto com a aliança, um colar, alguma coisa, uma cartinha, uma simples cartinha para dar, né? Vocês combinem comigo, né? Aí a gente entrega junto com o buquê para que pegue essa reação da noiva, né? Porque esse dia é tão especial para nós, né? E a gente sempre espera ganhar alguma coisa nesse momento. Então, essa é uma dica que pro noivo que tá me assistindo aí, vale a pena. As noivas vão gostar. Vão gostar, com certeza. Muito bom, Aline. Acho que foi. Vamos lá, então. Para fechar, qual conselho você daria para uma noiva que sonha casar na Serra Gaúcha, mas está com medo de ser complicada demais? Não vai ser complicado, né? Tendo a assessoria que entende do lugar, né? Que entende dos fornecedores, não tem como dar errado. Assim, a gente indica tudo,
né? A gente vai entender qual que é a ideia de vocês, o que vocês querem fazer, e a gente vai indicar os melhores profissionais e fazer do melhor jeito possível, né? Então, não tenha medo, só realmente escolher os melhores profissionais, né? Para que possam ajudar vocês com isso. Então, olha lá no histórico da cerimonialista, talvez, quanto tempo no mercado, né? Os feedbacks, né? No Google, enfim, tudo mais, porque isso também é bem importante, né? O que as outras noivas falaram desse fornecedor. Mas não tem o que complicar, é super bom. Os convidados adoram vir para cá. É uma experiência única, todo mundo fala super bem. Então, as pessoas vão lembrar não só do dia do casamento, mas também dessa viagem, né? Então vão dizer, e quando a gente foi pra Bento, né, no casamento do fulano e ciclano, foi tão bom, porque a gente foi desde quarta, e fomos aqui, fomos ali, não sei o quê. Então, já faz parte do casamento essa vinda pra cá. Então, é isso que é bem importante. Muito bom. Perfeito. Eu espero que essa conversa tenha te ajudado a tirar várias dúvidas e que possa ajudar você a escolher o casamento na Serra Gaúcha com mais clareza. Obrigada por compartilhar até aqui. Obrigada por assistir até aqui. E se esse conteúdo fez sentido para ti, compartilhe com outra noiva ou outro casal que vai ajudar eles a organizar o casamento deles e tirar as suas dúvidas. Até o próximo episódio.